Segunda aulinha de Sociologia, uma parte 2, na verdade, mas vamos lá. E hoje eu vou tratar um pouquinho da origem da sociologia e do primeiro sociólogo e da primeira forma de se fazer sociologia. Bom, a sociologia como produto da Revolução Industrial. Já falamos um pouquinho disso, mas vamos falar novamente. A Revolução Industrial no século XIX, ou seja, o grande processo de urbanização e de industrialização que aconteceu na Inglaterra inicialmente, a maior potência do mundo no século XIX, e depois se alastrou para todo o mundo, fez com que o mundo mudasse e passou a ter mudanças estruturais na humanidade. Professor, o que são mudanças estruturais? Mudanças na própria percepção de existir. Por exemplo, quando nós dependíamos do campo, a colheita, o tempo que demorava para crescer, a natureza era aquilo que delimitava a nossa percepção de tempo. A partir da Revolução Francesa, a indústria passou a dar essa delimitação e nós passamos a ter uma vida de acordar, ir trabalhar, dormir de segunda a sábado, 8 horas por dia. Isso é uma mudança estrutural. E a partir do momento em que há industrialização e há a existência de grandes cidades, grandes populações, problemas urbanos, criminalidade, pandemias, epidemias, no caso, né? A pandemia, na verdade, essa é a primeira, talvez considerando a gripe espanhola, aí seriam duas, mas enfim, problemas que as grandes cidades passam a ter. E aí, nesse momento, a sociologia surge com o objetivo de refletir as mudanças sociais trazidas pela urbanização e a industrialização. Então, diferentemente da história, da geografia, da matemática, da física e da química, que são ciências muito antigas, a sociologia, ela nasce no século XIX, com o objetivo de estudar as mudanças trazidas pela Revolução Industrial e está ligada, então, à urbanização, à industrialização, o aparecimento da sociedade de classes, né, burguês e proletário, porventura e por seguinte o fim da escravidão, todos esses elementos, tá bom? Influenciados, logicamente, pela razão, né, vinda do iluminismo, e pelo cientificismo, que é aonde a ciência é tida como verdadeira. Então, como a tecnologia e a ciência, ela embasava, né, ela fazia com que a indústria se desenvolvia, a maquinofatura e tudo, então o cientificismo influenciou, principalmente dentro das universidades, os filósofos, os estudiosos olharem para a sociedade de forma científica, ou seja, buscando evidências, levantando hipóteses, buscando provas de forma científica. Tá? Isso falamos um pouquinho na aula passada. E agora vamos começar a nossa aula de hoje. Entendam, meus queridos e minhas queridas, que o método científico, o que é ciência? É a forma de pensar que leva em conta o método científico. Qual que é o método científico? É esse aqui, ó. Evidência, hipótese e prova. Dar um exemplo de método científico. Gravidade. Evidência, as coisas caem para baixo. Hipótese, há uma força que puxa os objetos para baixo. Prova, eu posso soltar quantas vezes forem, sempre vai cair para baixo. Quando a sociologia surgiu, ela surgiu como uma ciência, buscando então evidências, hipóteses e provas para a coisa. Só que nesta época, no século XIX, não houve uma distinção entre ciências humanas e ciências da natureza. Quais são as ciências da natureza? Biologia, química e física. Ciências que estudam a física, que estudam a natureza. As ciências humanas são coisas que estudam não a natureza, mas elementos construídos pelo ser humano. História, direito, sociologia, política, economia. São todas ciências humanas, porque a política não é natural. A economia não é natural. Só que isso a gente sabe hoje, no século XXI.
No século XIX, quando surgiu a sociologia, surgiu como uma, olha que loucura, como uma ciência da natureza. Então, quando se estudava a sociedade, se estudava como se o ser humano fosse juntado com a natureza, fizesse parte da natureza, fosse natural. Se você é o aluno cachorrão, a aluninha serelepe, que já está fazendo uma ligação com a aula passada, você vai lembrar que o ser humano é um ser cultural não instintivo. Por isso que nós estudamos ele na sociologia e não na biologia. Não se estuda a sociedade na biologia. Só que quando a sociologia surgiu no século XIX, ela surgiu com a ideia de que o ser humano fazia parte da natureza, tivesse instintos também. Então, os primeiros sociólogos da história olharam para a sociedade humana da mesma forma que um biólogo olha uma alcateia de lobos, uma colmeia de abelhas. Estudou o ser humano de uma forma natural. Então, primeiro elemento para você aprender hoje: a sociologia, quando surgiu como ciência da natureza, entendendo o ser humano como biológico, instintivo e não cultural. Quem surgiu com essa ideia foi esse carinha aí, ó, que tem a cara do X-Pirito lá do Chaves, o Auguste Comte, em inglês, Auguste Comte, é um francês. Nesta época, não havia ainda a disciplina, a ciência sociologia. Este cara, ele é um filósofo. Ele fundou a disciplina de sociologia dentro da faculdade de filosofia. Dentro ainda mais de um negócio que ele chamava filosofia positiva, que nós vamos entender o que é daqui a pouco. Então, o Auguste Comte, ele era um filósofo que, influenciado pela Revolução Industrial, influenciado pelo cientificismo, pelo racionalismo iluminista, voltou os seus olhos para a sociedade, buscando compreendê-la de forma científica. E o único método que se conhecia até então era o método da ciência da natureza. Então, ele olhou para a sociedade como quem olha para qualquer parte da natureza. E criou um negócio chamado de física social, utilizando métodos da ciência da natureza, com o objetivo de evitar situações de anomia. O que é situações de anomia? Situações de caos social, por exemplo, a pandemia. Esse negócio assim, o caos social, a anomia, é quando toda uma sociedade é obrigada a viver diferente do que ela viveria normalmente se não fosse por um problema, pandemia. A pandemia, ela é um estado de anomia, nós usamos máscara, nós temos que ter aula online, ou seja, não estamos normais. Então, Auguste Comte, ele foi o cara, então, que quis estudar a sociedade, que achou necessário olhar cientificamente para a sociedade com o objetivo de evitar as situações de anomia. E a nossa aula de hoje é conhecer a sociologia de Auguste Comte, que foi o primeiro sociólogo da história, o primeiro que deu o nome de sociologia para o seu campo de estudo, lembrando que ele está usando os métodos da ciência da natureza e uma grande parte, ou se não tudo que ele falava hoje já não é mais usado. Ele normalmente é cobrado para tentar flertar com seus preconceitos, tá? E também para você conhecer os termos do senso comum e das coisas que vieram dessa filosofia. Vamos lá, filosofia positiva ou positivismo. Pessoal, positivismo é simples. Ó, vem aqui. Positivismo, ela é a filosofia desse quadro cinza, que é a filosofia que diz que o ser humano parte de um ponto primitivo e, por estágios de evolução, eles chegam no ponto positivo. O ponto positivo é a parte mais desenvolvida da humanidade. Então, ele diz da seguinte forma: o quadrado vermelho, é a parte primitiva. As pessoas que estão nesse estágio vivem em tribos, usam madeira e acreditam no politeísmo. A partir da ordem e do progresso, a partir da ordenação da sociedade, se alcança o progresso e ele vai para essa civilização vai para um outro estágio, que é o estágio do triângulo verde, acompanhando aí o cinza, a faixa cinza. No triângulo verde, nesse estágio de evolução,
ele é monoteísta, acredita num Deus só, e já consegue usar não só madeira, mas ele consegue usar também alvenaria, ele faz construções de tijolo, eles fazem outras tecnologias. E o azul, o círculo azul seria o último estágio de evolução, aonde o ser humano já vive em cidades, capaz de manipular metal, metalúrgica, siderúrgica, ou seja, fazer máquinas, e é científico, né, sem nenhuma religião. Então, para o Comte, toda a humanidade parte do mesmo lugar e vai chegar no mesmo lugar, que é o ponto positivo, por isso positivismo. E o que determina o estágio desta população? Aí é que mora o grande desastre. Um outro cara que escreveu no século XIX, chamado Charles Darwin, que escreveu A Origem das Espécies, onde ele dizia o quê? Que as espécies evoluem conforme as dificuldades e a sua adaptação ao meio, mas que toda essa evolução depende da sua biologia. O Comte, ele trouxe essa visão darwinista para a sociologia, ao ponto de que ele acreditava que toda uma sociedade estava no nível de desenvolvimento que a sua raça permitia, que a sua biologia permitia. Certo? Então vamos lá. Aqui está. Nós vamos estudar os elementos que compõem o positivismo. Elemento 1, determinismo biológico ou darwinismo social. Simples, a biologia determina o estágio que um povo está desenvolvido. Então, para o determinismo biológico, os países mais desenvolvidos estão mais desenvolvidos, melhor na economia, melhor na política, melhor nos direitos humanos, melhor em tudo, porque eles são biologicamente mais desenvolvidos. A raça é boa. Enquanto os países mais pobres estão na pobreza, não por um contexto histórico, cultural, de exploração, de colonização, mas porque a sua raça é inferior. Biologia do povo determina o estágio de desenvolvimento de um indivíduo, tá? Nesse caso, a desigualdade, ela não é social, ela é natural. Veja, nós estamos olhando para o ser humano como nós olhamos para um animal. É método das ciências da natureza. Então, a raça e o sexo são desigualdades naturais. Nós podemos pegar todos os países desenvolvidos que são brancos, pessoas brancas, e considerar a raça branca como superior, assim como o macho superior à fêmea. Isso é darwinismo social, é olhar para o ser humano como Darwin olha para os animais, de forma com que a sua biologia determine a sua condição social. A sociologia começou assim. A desigualdade, ela é explicada pelo desenvolvimento biológico de um determinado povo. Então, primeira coisa que Comte acreditava, determinismo biológico, darwinismo social. Esse é um exemplo de um estudo de época. Veja bem, eles pegaram um busto grego e compararam com um crânio de um branco, depois um crânio de uma pessoa africana e um crânio de um macaco. A ideia era comparar que biologicamente brancos europeus eram mais próximos com a maior sociedade que já existiu, na opinião do Comte, que era a Grécia, enquanto o povo africano estava mais próximo dos macacos, por conta do tamanho do seu crânio. Então, perceba que isso, logicamente, isso é um racismo. Hoje nós sabemos que isso não presta, que não é assim, mas os estudos se iniciaram por esse caminho. Determinismo geográfico. O ser humano é o segundo elemento que compõe o positivismo. O ser humano é influenciado diretamente pelo meio, assim, o desenvolvimento de um povo é resultado do meio. Ou seja, se o meio é ruim e eu supero, eu me torno mais desenvolvido. Assim sendo, a Europa, por exemplo, que teve que combater frio, fome, eles são mais desenvolvidos porque eles tiveram que superar o meio. Isso funciona para animais e plantas, para a sociedade não. Nesse caso, nós do Brasil, que colhemos a fruta do cacho, que temos água à vontade, somos menos desenvolvidos porque o meio nos beneficia. Então, o determinismo geográfico, a cultura é resultado do meio. Determinismo geográfico é o segundo elemento. Funcionalismo é o terceiro elemento. Todos os elementos culturais, as nossas crenças, tradições, hábitos, são
baseados em instintos e têm motivos biológicos. Para o Comte, tudo que nós fazemos tem um objetivo biológico no fim. Vou dar um exemplo. Imagina que você está, há muitos mil anos atrás, numa savana, né, num campo aberto, com a sua tribo. E aí você acorda e tem uma pessoa que você não conhece dormindo do seu lado. Você se assusta, porque ela pode te matar. Só que você não sabe se ela é da sua tribo ou não, porque tem muita gente. Aí nós temos a religião. Aí você mete um símbolo religioso na pessoa. Ou seja, a religião, ela existiu para integração de bandos e sobrevivendo. Porque a hora que você acorda, você vai olhar e falar, nossa, aquela pessoa que eu não conheço partilha da mesma religião que eu, posso ficar tranquilo. Isso é funcionalismo. A religião como uma função biológica, tá? Aqui um exemplo. O pavão mostrando seu maravilhoso rabo para a pavoa. Então, para acasalar. O que o Comte fala? Olha, as mulheres se maquiam pelo mesmo motivo. Então, a maquiagem, ela deixa de ser uma função social e passa a ter uma função biológica, que é o acasalamento. Para uma visão funcionalista. E aí, tudo que a gente faz tem uma função biológica. Olha os iglus. Os iglus são a casinha dos esquimós. Os esquimós, eles fazem tijolo de gelo e recobrem por dentro do seu iglu, da sua casinha, com peles de focas e de leões marinhos para que eles aqueçam. No entanto, eles capturam esses animais durante uma determinada época do ano apenas, para que eles sempre possam estar renovando e não destruírem com tudo. E quem determina o dia de pegar as focas é o xamã, é o líder religioso. Então, a religião, ela tem a função de sobrevivência, porque senão os esquimós vão predar tudo e não vão conseguir mais ter as suas casas. Então, a religião esquimó é uma função natural. Então, para o Comte, tudo que a gente faz, no fundo, teve ou tem uma função biológica, né? Ou reprodução ou sobrevivência. Normalmente é uma dessas duas coisas, que é a função básica dos seres vivos. Desenvolvimento cultural linear é isso aqui, gente. Que significa que todo mundo sai do mesmo estágio e vai para o outro, sai do mesmo lugar e vai para outro. Dessa forma dá para você comparar, né? A tribo do Parque do Xingu, ela está no quadro amarelo, no quadrado amarelo. Cajuru está no triângulo verde. Londres, São Paulo, está no círculo azul. Isso é desenvolvimento linear. Supor que todo mundo vai sair do mesmo lugar e chegar no mesmo lugar a partir da ordem e progresso. Aliás, essa questão da ordem e progresso é verdade, viu? Os militares, quando proclamaram a República em 1888, 89, eram admiradores do Comte, colocou ordem e progresso na nossa bandeira a fim de apoiar toda essa ideia do desenvolvimento, porque a ideia é que eles levariam, né, o Brasil a um estágio civilizatório maior do que o imperador. Lógico, críticas, etnocêntrico. Agora nós vamos aprender uma palavrinha nova, eurocêntrico. Eurocentrismo é a crença de que a Europa é o lugar mais desenvolvido do mundo. Então, um dos maiores erros... Olha, perceba, o Comte era homem, branco e europeu. Ele supõe que o mais desenvolvido é a Europa, são os homens e são os brancos. Né? Projeçãozinha minha, né? Sou o foda. Bom, eurocêntrico ou eurocentrismo é a crença de que a Europa é o lugar mais desenvolvido do mundo e nós somos herdeiros disso, né? Até hoje, nós acreditamos que a Europa e também Estados Unidos, hoje em dia, tem uma cultura mais desenvolvida que a gente é poluído com essa ideia. Pseudocientificismo, ou seja, não há nenhuma evidência que a raça determina a inteligência ou a capacidade de uma pessoa. Então, na verdade, não é científico. Eu não tenho uma evidência. Por exemplo, se eu pego uma pessoa negra e uma pessoa branca e eu dou para elas as mesmas condições sociais e de treinamento para qualquer coisa, elas vão chegar no mesmo lugar, a menos que elas tenham problemas do indivíduo e não da raça. Da raça, ainda, né? Então, não é científico. Não há lembra, evidência, não há uma evidência
de diferença racial entre os seres humanos. Então, é pseudocientífico, falso, pseudo é falso, falso científico. Racista pra caramba, né? Reflete um racismo da época. Eugenia é a ideia de que nós devemos... Porque, ó, presta atenção. Se eu tenho uma raça inferior à outra, para mim ter um país desenvolvido, eu simplesmente tenho que eliminar a raça inferior do meu país. Esse processo de eliminar a raça inferior se chama eugenia. Né? Por exemplo, quando Hitler estava matando judeus e negros na Alemanha para desenvolvimento da raça ariana, ele estava promovendo eugenia. E machismo, né? Porque se o macho é mais desenvolvido que a fêmea naturalmente, então eu não posso deixar uma fêmea comandar, tá? Esse foi o Conte, eu vou por enquanto é só. E é isso aí. Dúvidas ou comentários, pode mandar por WhatsApp.